Olá, doutores, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula. Nós vamos continuar nossa matéria. Na nossa última aula, nós falamos de quem são os indignos, os excluídos, falamos dos deserdados e agora nós vamos falar especificamente de aceitação e renúncia da herança. A aceitação e renúncia da herança, 1804 e artigo 1804 e seguintes do Código Civil. O que é importante nós lembrarmos em relação à aceitação da herança? Primeiro, ninguém pode ser obrigado a herdar contra a sua vontade. Ou seja, se eu não quero receber, pensa, se a pessoa teve qualquer desavença, tem qualquer desafeto com o autor da herança e não quer receber, ou não importa o motivo, ele não é obrigado a aceitar a herança, tá? Ninguém é obrigado a aceitar a herança. Não precisa declarar um motivo porque eu não quero a herança? Não. Se você não quer, não precisa declarar, tá bom? Mas calma que agora a gente vai falar essa primeira parte só de aceitação, depois na segunda parte a gente vai falar especificamente de renúncia, certo? Bom, então vamos lá. Ninguém pode ser obrigado então a herdar contra a sua vontade. Uma outra coisa importante, a aceitação da herança é um ato jurídico unilateral. Isso, a aceitação da herança é um dos poucos atos jurídicos unilateral. Vamos deixar isso aí anotadinho para nós não esquecermos. Vamos deixar anotado para nós não esquecermos. Olha lá. Então, a aceitação da herança é um ato jurídico unilateral. Vamos dar uma olhada lá no artigo 1804? Capítulo 4 da aceitação e renúncia da herança. Então, o tema da nossa aula de hoje. Aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro, desde a abertura da sucessão. Lembra que a gente já falou que o herdeiro ele herda no momento da morte do decurso. Ou seja, no momento que o autor da herança deu seu último suspiro, não é? Ai, gente, eu preciso voltar para a aula, porque eu não aguento mais falar para a câmera e eu rio sozinha. Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo, eu penso, sabe? Nossa, tô ficando pior do que eu já sou. Mas olha lá, volta. Então, a aceitação da herança é esse ato jurídico unilateral, não é? E eu estava falando para vocês o seguinte, que pelo princípio da Saicine, no momento em que o autor da herança dá lá seu último suspiro, o herdeiro, não é? Já foi transmitida essa herança. O que vem depois é a regularização da aceitação dessa herança, tá bom? Certo? E aí, nós temos lá no artigo, vamos dar uma olhada no 1805, artigo 1805, a aceitação da herança quando expressa, faz-se por declaração escrita, quando tácita, há de se resultar tão somente de atos próprios da qualidade de herdeiro. Como assim? Vamos ler o resto do artigo. Parágrafo 1º. Não se exprimem aceitas heranças a atos oficiosos como funeral do finado, os meramente conservatórios ou os de administração e guarda provisória. Parágrafo 2º. Não importa igualmente a aceitação, a cessão gratuita, pura e simples da herança aos demais coherdeiros. Ou seja, o que nós precisamos pensar? Começamos lá no caput do 1805. Então, o 1805, ele traz para a gente, não é, dois tipos de aceitação de herança.
2 tipos, exatamente. Vou até marcar aqui, deixa aqui. Olha lá. Tipos de aceitação da herança. E aí, nós temos quantos tipos, né? Primeiro, nós temos 3 tipos de aceitação da herança, certo? Um tipo de aceitação da herança. Aceitação expressa. Ixi, acho que pronto. Aceitação expressa. O que é essa aceitação expressa? Ó, tá lá na primeira parte do artigo 1805. Vamos ler? De novo, né? A aceitação da herança, quando expressa, faz-se por declaração escrita. Ou seja, essa aceitação expressa, ela é feita por declaração escrita. Exatamente. Ou seja, o herdeiro ele vai lá e faz essa declaração escrita, por isso expressa, faz essa declaração escrita que ele aceita essa herança, tá bom? Mas nós temos um outro tipo de aceitação de herança que a gente acabou de ler. Olha lá. A aceitação da herança, quando expressa, faz-se por declaração escrita. Vírgula. Olha a segunda parte. Quando tácita, há de resultar tão somente nos atos próprios da qualidade do herdeiro. Então, nós temos aí, olha, um segundo tipo, não é? A aceitação. Opa. Deixa eu arrumar aqui, né? A aceitação tácita, ou vocês podem achar, alguns doutrinadores podem trazer como aceitação tácita ou indireta, que está lá na segunda parte do artigo 1805 do Código Civil. Olha o que fala. Tão somente atos próprios da qualidade de herdeiro. Então, olha, a realização, ela dar-se-á, não é? Através de realização de atos próprios de herdeiro. E o que é esse ato próprio de herdeiro? O que seria esse ato próprio de herdeiro? Olha, pensa bem. Eu sou uma herdeira necessária, eu contrato um advogado para fazer o inventário e dou procuração para ele. O que se pressupõe? Se eu dou uma procuração para que um advogado cuide do inventário, pressupõe-se que houve uma aceitação, tá bom? Nesse caso, nós chamamos de aceitação tácita ou aceitação indireta. Então, já vimos. Mas, não é? Nós temos mais um tipo de aceitação, mais uma forma de aceitação. A aceitação presumida. O que é a aceitação presumida? Presume-se que o herdeiro aceitou essa determinada herança. Só que a gente não pode confundir a aceitação tácita ou indireta com a aceitação presumida. Primeiro, a aceitação tácita ou indireta é aquela onde o herdeiro, não é? Ele realiza atos próprios de herdeiro. Como assim? Não acabei de falar para vocês? Ele vai lá e dá uma procuração para um advogado dar andamento no inventário. Putz, claro, é um ato próprio de herdeiro. É o herdeiro que vai ter que fazer isso, não é um terceiro. Não sou eu, Alessandra, que chego do nada lá pro herdeiro e digo, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou resolver isso para você. Não posso.
não sou terceira interessada, não sou herdeira, não tem que resolver isso aí. Certo? Então, são atos próprios dos herdeiros. Então, é importante a gente lembrar também, nós lemos o parágrafo único, o parágrafo primeiro. O parágrafo primeiro deixa claro para a gente que atos de herdeiro não é zelar pelo funeral, não é ato de herdeiro. Não. Porque zelar pelo funeral, qualquer um pode. Posso, se eu souber que um estranho faleceu, eu vou lá e falo, puxa, ou que um amigo faleceu, enfim. Quero cuidar do velório desse falecido. Cuidar do velório do falecido, eu posso fazer isso? Posso. Precisa ser herdeiro para fazer isso? Não. Então não é ato próprio de herdeiro. Uma outra coisa, pensa que eu sou uma cuidadora de idosos, estava cuidando dessa pessoa que faleceu e os herdeiros moram todos fora, não é? E eu estou lá zelando pelos bens enquanto os herdeiros não vêm. Isso. Os herdeiros estavam até fora do país, não deu tempo de vir. Pensei, por causa da coisa da pandemia, não tem voo, não pode ficar esperando o velório, não é? Tem que ser rapidinho, enfim. Mesmo que a pessoa não tenha morrido dessa Covid aí, não pode ter velório, então não vai poder ficar esperando. Então, nesse caso, eu como cuidadora fui lá, cuidei do velório, isso não é ato de herdeiro. Mais que cuidar do velório, até os herdeiros conseguirem vir para o Brasil, né? Eu continuo, depois foi feito o enterro, eu continuo cuidando da casa, cuidando dos bens, cuidando de tudo. Só por zelar pelos bens também, não é? Não significa que eu aceitei a herança. Pode ser até que eu esteja contemplada num eventual testamento, né? Pensa aí que eu nem sei se tem testamento ou não. Mas só porque a pessoa teve esses atos, não significa que ela aceitou a herança, tá bom? Então, nesse caso aí, atos de herdeiro, entenda-se como esses atos, como, por exemplo, contratar um advogado para dar entrada, fazer as primeiras declarações desse inventário. Certinho? Tá ok? Olha lá. Mas não confunda aceitação tácita indireta com aceitação presumida. Por quê? Primeiro, aceitação presumida. A aceitação presumida está lá no 1800 Opa, ficou tão negrito, não. Artigo 1807 do Código Civil. Vamos ler o artigo 1807 do Código Civil? Olha lá. O interessado em que o herdeiro declare se aceita ou não a herança, poderá, 20 dias depois de aberta a sucessão, requerer ao juiz prazo razoável, não maior que 30 dias, para nele se pronunciar se o herdeiro, sob pena de haver a herança por aceita. O que significa isso? Pensa o seguinte, eu sou uma herdeira, tô lá, eu cuidei do autor da herança, eu sei que tem mais herdeiros, cuidei de tudo, só que eu não tenho contato com esses outros herdeiros. Pensa aí que esse autor da herança, ele tinha vários filhos, os filhos não se davam bem, enfim, não tinha contato com esse outro filho. Os filhos não tinham todos contatos entre si. E aí tem esse outro irmão que você não sabe se ele vai querer ou não a herança, se ele vai aceitar ou não, mas você também não quer ir atrás. O que a pessoa faz? Vai lá, faz as primeiras declarações. Depois de feitas as primeiras declarações, o artigo 1807 ele diz pra gente, olha, poderá 20 dias após aberta a sucessão, abriu a sucessão, 20 dias depois, pede para o juiz um prazo
para quê? Prazo para que esse outro herdeiro se manifeste, se aceita ou não a herança. Por que se manifestar? E o pedido, lembra que esse prazo, ele não pode ser maior que 30 dias. Então pensa, eu, a herdeira número 1, pensa que tem esse herdeiro número 2, eu não tenho contato com esse herdeiro, não falo com esse herdeiro, eu quero que ele se manifeste. Mas eu não quero entrar em contato com ele. Então o que eu faço? Ingresso com a ação, faço a abertura dessa sucessão, feita a abertura da sucessão, eu peço um prazo para o magistrado, peço prazo para esse magistrado, para o magistrado conceder um prazo para que esse herdeiro número 2, que ele diga se ele aceita ou não a herança. Porque, concedido esse prazo, se ele não se manifestar, pensa aí que o prazo é até 30 dias, não maior que 30 dias, não é? Pensa que o magistrado deu 30 dias. Se até o 30º dia essa pessoa não se manifestou, presume, por isso esse nome de aceitação presumida, presume-se que ele aceitou a herança. Certo? Tranquilo? Ah, bem tranquilinho, não é? Olha lá. Depois, opa, nós temos a possibilidade também, né? Vou até marcar aí para vocês. Bom, no 1807 já marcamos o artigo, não é? Então, vai ser presumida se ele não se manifestar. Agora, nós temos também a aceitação, vou fazer aqui uma divisão, se eu fizer assim, ó, vai... Calma. Isso. Vai misturar tudo. Olha lá, faz um risco. Aí bom que vai ficando, eu acho melhor que vai ficando tudo dividido, não é? Olha, ainda em relação à aceitação da herança, não é? Ela pode ser tão expressa, tácita ou presumida. E em relação à pessoa, aqui, olha, vou até marcar para vocês, aceitação da herança em relação à forma, tipos de aceitação da herança. Então, tipos de aceitação em relação à forma. Isso. Vou copiar, agora eu vou por aqui. Aí nós temos um outro tipo de aceitação em relação à pessoa. Que pessoa? Ups, que pessoa? O herdeiro, tá bom? Contra pessoa, vou até marcar aqui para vocês, ó, herdeiro. Então nós poderemos ter vai ficar vermelho, não. Aceitação. Estou falando em relação à pessoa. Direta. O que é essa aceitação direta? Ai, tô consumindo os olhos. O que é essa aceitação direta? É a aceitação feita pelo próprio herdeiro. Ah, vamos anotar? Isso, anota aí. Aceitação direta é a aceitação feita pelo próprio herdeiro. Ou seja, eu sou herdeira, eu aceito essa herança. Eu fui lá, ó, pensa aí que eu fiz uma aceitação ainda expressa. Eu fui lá e declarei que eu aceito essa determinada herança. Mas nós também podemos ter a aceitação em relação à pessoa. Eita. Nós podemos ter a aceitação indireta.
Ixi, só que a aceitação indireta nós temos mais de um tipo. Olha lá, vou complicando. Não sou eu, é o legislador, são os doutrinadores, eu não tenho nada a ver com isso, tá bom? Olha lá. Então, nós temos aceitação indireta, feita pelos sucessores. Feita, deixa eu arrumar aqui. Feita pelos sucessores e como que é essa aceitação feita pelos sucessores? Como assim, os sucessores? Olha, lembra que nós estudamos a herança por representação? Nós estudamos a herança por representação. O que é herança por representação? Quando o herdeiro é pré-morto. Lembra? A gente estudou isso. Quando o herdeiro é pré-morto, nós temos o herdeiro, ele faleceu antes do autor da herança. Quem é que vai herdar? O filho. O filho vai herdar, tá bom? Lembra que nós temos... Opa, deixa eu arrumar aqui. Sabe que tem uma ferramenta aqui? Eu vou testar para ver se funciona. Ó, que dá para escrever. Ó, lá vai eu tentar fazer arte. Tá bom, agora aqui, né? E é só escrever, será? Lembra, ó, vamos tentar. Achei que dava para escrever. Aqui, isso. Acho que não vai dar certo. Tem lá. Eu achei que ia dar pra desenhar. Tá, já tava querendo fazer desenho, já. Assim, volta. Não dá pra desenhar. Será que dá pra desenhar com mouse? Vocês estão percebendo que eu entendo tudo dessa tecnologia, né? Opa, tudinho. Mas olha, aceitação feita pelos sucessores. Pensa. Nós tínhamos lá o Zé. O Zé tinha um filho, o João. Só que o João faleceu. Ó, acho que como não dá para eu fazer desenho, eu vou escrever para vocês. Deixa eu ver, eu vou escrever de roxo, que fica bonito, tá bom? Olha lá. O pai, nós tínhamos lá a figura do pai. Depois nós tínhamos o filho. Depois nós temos o neto. Pensa aqui, olha. Acho que vou até dar mais espaço só para poder fazer as anotações. Ai, que saudade daqueles meus desenhos lindos que eu faço na lousa, não é? Não são lindos? Pensa aqui, ó. Esse filho aqui, olha, ele faleceu em 10 de 2019. Eita, então o filho faleceu em 10 de 2019. O pai faleceu em 03 de 2020. Eu vou diminuir para ficar tudo na mesma linha. E o neto? O neto está vivo, vivíssimo. O neto está vivo, vivinho. Então, olha, o que nós teremos, doutores? O que acontece aqui? Vou até fazer uma observação em relação ao neto. Se o neto, esse neto que está aí vivo, ele vai herdar, por aqui ó, neto,
Ele vai herdar por representação. Por que ele vai herdar por representação? Primeiro, o filho, né? Nós tínhamos lá o pai, o filho e o neto. O filho, ele faleceu em outubro de 2019. Se ele faleceu em outubro de 2019, ele não recebeu herança ainda, porque, olha, o pai dele estava vivo. O autor da herança estava vivo. Pensa que esse filho aqui, ele tinha só o filho. Bens, ele não tinha bens nenhum, não tinha nenhum bem. Nenhum bem. Logo, quando o pai desse filho aqui, quando ele faleceu, aí sim, se ele faleceu, ele tinha herdeiro necessário, que era o filho, esse filho receberia herança, certo? Só que esse mesmo filho, ele é o quê? Ele é pré-morto. Lembra disso? Esse filho aqui, olha, nós até estudamos, ele é pré-morto. Por quê? Porque ele morreu antes de receber a herança. Se ele faleceu antes de receber a herança, ele é tido como pré-morto. Logo, essa figura aqui, olha, ela não existe mais. Se ela não existe mais, a herança vai para quem? Vai para o neto. E esse neto herda por representação, certinho? Então, o neto vai herdar por representação, tá? Por isso que é a sucessão, a aceitação, desculpa, feita pelos sucessores. E eu vou até marcar aqui para vocês, olha, feita por representação. Esse neto, ele também não é obrigado a aceitar a herança não, viu? Ele pode aceitar, ele não é obrigado. Lembra que a gente falou um pouquinho lá atrás da nossa aula? Ninguém pode ser obrigado a herdar. Se o neto não quiser receber, tudo bem. Azar ou sorte dele, sei lá, depende do ponto de vista. Tá bom? Olha uma outra possibilidade de aceitação. De aceitação indireta, tá bom? Mais uma espécie de aceitação indireta. Tem essa espécie de aceitação. Opa! Aceitação. Vou deixar igual ali, né? Senão vai ficar uma bagunça. Feita pelos tutores ou curadores. Nós temos essa possibilidade, tá bom? Porque se nós temos um incapaz, seja ele maior, seja ele menor, não é? Esse incapaz, ele tem o direito de dizer se aceita ou não. Não, desculpa, o incapaz, ele não vai poder se manifestar se aceita ou não a herança. Por quê? Justamente porque ele é incapaz, porque ele não está apto para os atos da vida civil. Mas, o que o seu tutor ou seu curador, lembra? Quem é o tutor? Quem é o tutor? Diferença entre tutela e curatela. Tutelado é aquele incapaz menor de 18 anos, curatelado é aquele incapaz maior de 18 anos, tá? Só para a gente relembrar. Então, se o herdeiro ele é incapaz, ele não está apto para os atos da vida civil, o seu tutor ou o seu curador, dependendo da situação, ele tem esse poder de aceitação. E onde está isso? 1748. Isso, ó, 1748. Compete ao tutor, com autorização do juiz, aceitar por ele a herança, legados ou doações, ainda que com encargos. Então, vai ser o tutor e o curador. Lembra que
Lá na curatela nós temos um dispositivo dizendo que, na tutela e curatela nós temos um artigo dizendo que os artigos aplicados à tutela se aplicam à curatela, tá? Então, olha, essa aceitação vai estar lá, vou marcar aqui para vocês, artigo 1748 do Código Civil, inciso 2. Opa! Inciso 2 do Código Civil. Então, nele está dizendo, olha, mas não se esqueça, aceitar, ó, compete também ao tutor com autorização do juiz. Ou seja, essa aceitação aqui, olha, ela é feita pelo tutor ou pelo curador, mas com autorização do juiz. Ou seja, vai ter que ter a autorização do magistrado, tá bom? Com a autorização do magistrado. Por quê? Porque o inciso 2, ele é muito claro, ele traz pra gente que pode ser aceitada a herança, ainda que essa herança tenha alguns encargos, ou seja, que traga algum ônus, que dessa herança surja não apenas o direito de herdar, mas que também tenha deveres. Então, para que seja feita, existe sim, a lei traz para a gente que uma das formas indiretas é a aceitação. Aceitação, deixa eu arrumar aqui, pelos tutores ou curadores. Só que para o tutor ou para o curador aceitar, ele precisa ter a autorização do magistrado, tá bom? E olha, eu acho que a gente até comentou isso em sala de aula, não tenho certeza. Nós temos também a possibilidade de aceitação da herança feita pelos credores, tá bom? Como assim aceitação da herança feita pelos credores? Sim, porque vamos imaginar o seguinte, eu devo para você, devo, não nego, pago quanto puder. Você tá lá me executando, já fez pesquisa, Bacenjude, Renajude, não achou nada, não achou nenhum bem no nome da Pro. Se você não achou nenhum bem no meu nome, e agora? Como é que faz? Ah, meu Deus, como é que faz? Ah, tem uma coisa que você pode fazer. Você pode ficar de olho para que quando eu receber uma herança, você, credor, se habilite no inventário dizendo, opa, tá bom, ela tem direito de receber a herança, mas resguarde a parte que ela me deve. Posso fazer isso? Claro que pode, posso fazer isso. Se alguém me deve, eu sei que essa pessoa vai receber uma herança, e nem é só receber uma herança, viu? Que ela pediu uma indenização por dano moral, você vai lá e pede a penhora já no rosto dos autos, existe essa possibilidade. E aqui o credor pode fazer a aceitação dessa herança em nome do devedor. Por que fazer a aceitação da herança em nome do devedor? Porque às vezes, vamos pensar, no Brasil eu acho muito difícil alguém fazer isso. Mas imagina que na Argentina, los hermanos y nuestros hermanos, ele pensa o seguinte, caramba, eu devo para fulano. Fulano não está tentando me executar já faz um tempo, não consegue receber, porque eu não tenho bens no meu nome, não tenho nada, não tenho dinheiro, não tenho casa, não tenho teto, não é? E aí, quando ele vai receber herança, pensa que esse argentino, ele pode falar lá pro irmão dele e dizer o seguinte, fulano, eu tô devendo. Se eu receber a herança, se eu aceitar essa herança, o meu credor vai pegar, vai dar uma
vai dar uma bocanhada, vai tirar a parte dele e eu vou perder parte da herança. Vamos fazer o seguinte, na Argentina, isso no Brasil não acontece, hein? O devedor, ele renuncia à herança. Ele diz, não, eu não quero herança. Ele diz, eu não quero, aí pensa que são dois irmãos. Se um diz, não, eu não quero, vai ficar tudo pro único irmão. Sim, porque a gente vai ver com mais calma daqui a pouco, que quando uma pessoa renuncia à herança, a herança é partilhada como se essa pessoa nunca tivesse existido. Ou seja, ia partilhar entre os dois irmãos, o devedor foi lá e renunciou, vai ficar tudo para um só. Só que em off, esse um só que herdou, pensa que eles podem fazer um bem bolado. Ele vai lá e para ajudar o irmão, ele vai dando esse dinheiro por fora para o irmão. Tá? Então, por isso que, ainda que o devedor não aceite, o devedor não aceite a herança, o credor pode aceitar, mas vamos nos lembrar o seguinte, aceita no limite da dívida, tá bom? No limite do que é devido para ele. Vamos pensar que o patrimônio que esse devedor receberia seria de 100 mil reais. Aí, mas ele deve para o credor 90. Ele não vai ficar com 100 mil, ele vai ficar com o valor proporcional que ele deve. Então, se a dívida soma tudo, todos os encargos, todas as correções, enfim, tudo, dá o valor de 90, ele não vai receber os 100. Ele tem direito de receber os 90. Então, ele vai lá e ele aceita a herança, tá? Existe essa possibilidade, sim. Onde que tá isso? Onde que tá isso? Vamos lá. Olha lá, artigo 1813, vou anotar aqui, ó. Artigo 1813 do Código Civil. Quando o herdeiro prejudicar seus credores, renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. A habilitação dos credores se fará no prazo de 30 dias seguintes ao conhecimento do fato. Parágrafo 2º. Pagas as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia quanto ao remanescente, que será devolvido aos demais herdeiros. Então, olha, ele renunciou, pensa assim, o herdeiro, o devedor, renunciou para não correr o risco de que o credor fosse lá tentar pegar a parte dele. Então, o que ele fez? E lembra que eu falei para vocês? A herança seria de 100 mil. Como ele devia 90, sobrou 10 mil. Esse 10 mil volta para os demais herdeiros, tá bom? Então, o credor ele pode sim se habilitar até o limite do que lhe é devido. O excedente volta para ser partilhado entre os outros herdeiros. Certinho? Ainda falando de aceitação. A aceitação, vou marcar aqui para vocês, ó. Vou fazer uma outra divisão. Ou até para outra folha, isso. Pronto. A aceitação, ó, mais uma observação. A aceitação é irretratável, irretratável e irrevogável, certo? Irretratável e irrevogável. Eu fui lá, aceitei, eu não posso desaceitar, tá bom? Não existe, não sei nem se existe essa palavra. Eu aceitei e eu não posso dizer, não, opa, não quero. Onde que está isso? Onde que está isso? Olha lá,
Artigo 1812, do... por que que não... Oxe. Mas, gente, caraca. Não vai saber, né? Olha lá, artigo 1812. Olha, que bonitinho. Tá ficando mais bonito que minha lousa, né? Mas não é pra acostumar, não. Eita, olha lá. Deu certo. Eita, chega. Pronto. Agora acho que se eu pôr sem borda aqui, eu acho que vai sumir. Sumiu. Ai, gente. Que negação. Então, olha lá, a aceitação ela é irrevogável e irretratável nos moldes do artigo 1812 do Código Civil. São irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia. Então, olha, é irrevogável, é irretratável, certo? Não se esqueçam disso. Ok? Bom, então, até por causa do tamanho do vídeo, para eu carregar tudo, aqui a gente para falando de aceitação e no próximo a gente vai falar de renúncia, tá bom? Daqui a pouco a gente continua, então, com a renúncia. Até mais!